hoje, né? E nós somos um projeto de plantação de igreja. O que é isso? Nós estamos com o objetivo de estabelecer uma igreja autônoma, viva, independente da cidade de Valinhos. Então, nós temos gastos com isso e nós temos pessoas, temos instituições que investem na gente até a gente atingir a nossa maioridade financeira. Então, hoje, até essa data, nós estamos com 95% da arrecadação que a gente precisa para fechar o mês e pagar nossas contas, da nossa meta. Então, nossa meta para esse ano mensal é 9.750. Tá bom? Então, nós estamos a 95%. A gente entende que contribuição é algo que vem de um coração grato. Porque há uma teologia sobre dinheiro e dinheiro não é um objeto, mas dinheiro é algo que Jesus gastou mais tempo para falar do que sobre salvação. Jesus gastou muito tempo para falar sobre dinheiro porque ele sabe que dinheiro é uma entidade, dinheiro não é algo inanimado. Por isso que ele diz, não dá para servir a dois senhores. Ele compara a tentativa do dinheiro exercer sobre nossa vida com o que Deus exerce sobre nossa vida. Então a gente incentiva, num movimento saudável, a contribuição financeira para a comunidade, para você mostrar que você é dependente de Deus e não dependente simplesmente do seu dinheiro, ok? E se você quiser fazer parte desse processo, quiser contribuir, você pode contribuir na conta da nossa igreja pelo Pix, esse é o Pix, e você pode, ou então fazer depósito do Banco Itaú, agência, no nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, do Jardim Carlos Lourenço. É uma conta no CNPJ, não nada de nome de pessoa física, o dinheiro não vai para o pastor não tem aqui, o pastor não tem acesso ao dinheiro, o pastor não manipula a conta da igreja, tem a galera que faz os pagamentos e outra galera que audita os pagamentos. Então nós somos bem transparentes com isso, tá bom? Então se você quiser, você pode contribuir. Mas qual é o meu desejo para a sua vida? Que você seja próspero, que você arrebente, que brote dinheiro na tua conta, para que você seja um bom mordomo do Senhor, um bom administrador do dinheiro que Deus dá na sua vida. Por isso eu quero orar por você, pela sua vida. Hoje teve uma pessoa, que eu não posso dizer o nome, porque vou expor, ela chegou, pastor, a roupa que eu estou vestindo hoje eu comprei com o meu dinheiro, do meu trabalho, e eu ainda dei o dízimo. Aleluia! Olha que felicidade para um pastor ouvir um negócio desse, é bom demais, que a gente já cresce aprendendo isso. Então eu quero orar para a sua vida, para que você possa ter prosperidade, para que você possa viajar, para que você possa administrar bem os seus recursos e que você possa honrar a Deus com as suas finanças. Se você tiver algum problema financeiro para ser resolvido, agora é a hora de você põe isso na sua cabeça e vamos juntos pedir a Deus para que essa bênção possa acontecer na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a tua igreja e pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida financeira. Que o Senhor desenrole o que está enrolado, que o Senhor desenvolva o que precisa ser desenvolvido e que sejamos prósperos financeiramente em nome de Jesus. O objetivo disso é que sejamos bons mordomos, sejamos dignos de confiança e que possamos honrar o Senhor. Então abençoe, ó Deus, abençoe em cada situação aqui a nossa vida financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido. A Regiane está mandando bom dia, sem vergonha, devia estar aqui, já pode estar aqui. Ela já pode estar aqui, não sei porque que ela não está. Sem vergonha. A Regiane fez um procedimento cirúrgico há 2 semanas atrás, acho, né? 2 semanas atrás, então ela ainda tem dificuldades para poder estar aqui conosco, mas tenho certeza que semana que vem ela estará aqui conosco. Amém? Certeza. Queridos, eu quero refletir com você sobre a melhor versão de mim. Essa é uma série que a gente está conversando, uma série em 3 capítulos. Nós falamos na semana passada sobre a condição natural do nosso eu. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala um pouco sobre o que é isso, qual é a nossa condição natural. Ele fala que o nosso ego, não sei se você sabe, mas ego é a palavra grega para eu. Então foi convencionado que quando a gente fala ego, a gente está falando do nosso interior. É diferente do que Freud trata sobre id, ego e superego, que ele desenvolve um conceito paralelo sobre isso, sobre o nome ego. É totalmente diferente, então não estou falando de psicologia. Estou falando
sobre o interior do nosso eu. Então, nosso ego, na cultura popular, diz respeito ao nosso interior, diz respeito a nós. Beleza? Quando Paulo vai escrever para os coríntios, ele começa a conversar com eles, escrevendo uma carta, ele sabendo dos problemas que estava tendo ali, ele começa a tratar dos problemas. E um dos problemas que estava acontecendo é que uns caras começaram a usar o fato de serem amigos de Paulo para poder se sobressair em relação a outras pessoas. É tipo, se você conhece alguém importante, você fala, não, porque eu sou amigo de ciclano, que eu sou amigo de fulano. E aí você começa a usar essa influência que você tem por conhecer algumas pessoas para se sobressair sobre outras pessoas. Então, isso era uma prática muito ruim na visão de Paulo. E ele fala, ó, não se encham, não se encham, não se inflamem em relação a outras pessoas, achando que por vocês me conhecerem, isso vai te dar alguma vantagem. E por que que Paulo usa essa palavra não se encham, não se enchem? Ao invés de ele usar a palavra que é traduzida para a gente como orgulho, que lá, se você ler na Bíblia, está dizendo, não se orgulhem sobre os outros, ele não usa a palavra ubris, que é a palavra normal no grego, que quer dizer orgulho. Ele usa a palavra físio. A palavra físio quer dizer algo inchado, um balão prestes a estourar. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está nos mostrando qual é a condição natural do nosso eu. Como que eu sou naturalmente? Eu sou naturalmente vazio, sensível, ocupado e frágil. O meu interior, naturalmente, é vazio, sensível, ocupado e frágil. Por quê? Porque ele é vazio, porque o ser humano ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Lá no Jardim do Éden, ele rompe com Deus e fica com vazio dentro do interior dele. Blaise Pascal, um filósofo, dizia, o ser humano tem um vazio no seu interior que tem um tamanho e o formato de Deus. Nós passamos a vida inteira tentando encaixar alguma coisa para preencher esse vazio. Mas quanto mais a gente caminha, isso fica chacoalhando ali dentro. Não dá certo. Então nós temos um vazio no nosso interior. É aquele vazio que dá aquela boca amarga, aquele vazio que faz você deitar na cama, no travesseiro, num dia perfeito e falar que está faltando alguma coisa. É aquela sensação de não ser completo, mesmo quando tudo deu certo. Eu entendo isso quando eu uso uma história que a gente teve na nossa lua de mel. A gente foi para Punta Cana e a gente ficou num resort 10 dias. 10 dias. Olha o tamanho do pecado da criatura. A gente ficou, primeiro dia top, segundo dia top, terceiro dia top, quarto dia top, quinto dia top, sexto dia. Legal. Sétimo dia, eu não aguentava mais ver aquela comida daquele restaurante que era tudo igual. Gente, tinha mais de 70 opções para comer no restaurante de manhã. Mais de 70 opções. Eu não aguentava mais olhar para cá. Gente, a gente que comia feijão no café da manhã. Os alemães entravam, chegavam, já tinha uma pilha de taça de Prosecco. Os alemães e os franceses já chegavam, já pegavam 7 horas da manhã. Eu falei, gente, que cultura é essa? No 7º, 8º dia, a gente já estava de saco cheio. De saco cheio. A gente falou assim, nossa, eu queria ir embora para casa. Mas tem mais 2 dias. A gente não aguentava mais olhar para aquele mar esmeralda, maravilhoso. Aí essa é a sensação que eu estou falando que é. Você está tudo bem, mas está faltando alguma coisa. Você se sente, você não faz ideia do que você está passando. Você está num lugar maravilhoso, com tudo pago, você pode fazer o que você quiser ali, e você quer ir para casa. Um apartamento de 47 metros quadrados. Você quer ir para casa. Aí deu o 10º dia, que era o dia de vir embora, eu falei, eu queria ficar mais um bocadinho. Que aí você realiza que está acabando, né? Essa sensação vazia é mais ou menos isso que eu queria explicar para você. É quando está tudo bem, o dia foi perfeito, foi tudo beleza, mas ainda falta alguma coisa. E o nosso interior, ele é assim, ele é vazio. Não só vazio, ele é sensível, porque como ele é tipo um balão esticado, a figura que Paulo usa, a metáfora, ele é sensível. Qualquer toquezinho, já queimou a pele? Depois alguém encostar na pele, você não bota nem roupa, porque já começa a ficar ruim, já começa a dar dor. Então você não quer. Já tocou o dedo numa quina da mesa, quando você estava com um prato cheio para almoçar, e aí você dá aquela... Acabou a fome. Acabou. Então, quando a gente sente isso, Paulo está dizendo, a gente como ele é esticado, ele é dolorido. Qualquer coisinha, qualquer fala mal encarada, qualquer fala meio envesada, machuca a gente. Qualquer crítica que a gente recebe já afeta o nosso interior. Porque o que é isso? Quem é você? Para falar assim de mim, aí já vira uma bagunça.
Então, o nosso interior, ele é sensível. Ele é ocupado porque ele está sempre tentando chamar a atenção. A gente está sempre tentando ser bom em alguma coisa, sempre tentando ser bom, tentando ser o melhor em alguma coisa, porque a gente quer ser reconhecido. E em terceiro, ele é frágil, porque corre o risco de estourar. Então, Paulo narra isso para a gente. Tá? Foi o que a gente falou na semana passada. Hoje, eu quero falar sobre um outro aspecto. Eu quero falar sobre como é que é esse eu transformado. Como é que é viver com esse eu novo, esse eu transformado que Paulo tinha e que a gente pode experimentar também. É uma coisa interessante, porque tem duas vertentes fortes hoje que significam o sentido da vida. Nós temos como objetivo de vida duas coisas, a maioria das pessoas hoje. Os mais velhos têm como objetivo de vida ser estável financeiramente, ou seja, riqueza. Pode ser uma riqueza grande, uma riqueza pequena, mas ter dinheiro para não faltar nada, fazer churrasco todo final de semana e boa. Para alguns, isso é o objetivo. Trabalha a semana, final de semana, churrasco, fechou. Para alguns, esse é o objetivo. Para outros, eu tenho um amigo que ele fala assim, se eu tiver minha empresa aqui, me dando X, meu apartamento quitado e meu carrinho na garagem, está tranquilo. Para mim, está sossegado. Cada um tem um objetivo. Então, só que quando a gente estabelece esse objetivo, que está ligado a financeiro, está ligado à riqueza, isso nos leva ao limite, porque você, dentro da sua capacidade, dentro do seu mundo que você vive, isso vai te levar, vai te exigir pra caramba, para você atingir esse objetivo. Porque pro cara que quer ter churrasco todos os finais de semana, a picanha é cara pra caramba. É caro pra caramba, o fardinho de Heineken tá caro, não tá barato não. Então, para ele, se o objetivo dele é esse, ele vai ralar pra caramba para poder chegar nesse ponto de poder, todos os finais de semana, comer uma picanha, tomar uma e tá de boa. Ele vai ralar muito. Agora, o cara que quer ter a empresa dele, o carro e o apartamento, ele vai ralar pra caramba para ter o carro, para ter o apartamento, para ter a empresa de boa, tá entendendo? Cada um tem um objetivo, cada um tem um limite para chegar, mas para qualquer um vai cansar pra caramba, porque o cara que quer ter o apartamento, que quer ter o carro, que quer ter a empresa dele, ele já consegue fazer churrasco todo final de semana, ele já tem grana para isso, entendeu? O limite dele, o objetivo dele é um pouquinho maior, mas para a gente sempre chegar nesse objetivo um pouquinho maior, isso cansa pra caramba. Tá fazendo sentido ou não? Sim? Então, quando a gente faz isso esgota a gente. Você vai ralar pra caramba para trabalhar, você não vai ter tempo para a família. Eu conheço uma pessoa que ela trabalha, acorda às 5 da manhã, trabalha a semana inteira, à noite ela tem filho, ela vai para academia, da academia pega outro filho, leva para casa uma semana, tem que cozinhar marmita, no sábado o dia inteiro, no domingo ela vai para a igreja dar aula. Ela não tem final de semana. Ela não tem vida. Porque é tudo uma sequência, aí no domingo tem que fazer, domingo à tarde tem que fazer faxina, e na segunda-feira tem que acordar às 5 horas da manhã de novo para poder... Ela não tem vida. Porque a gente estabelece objetivos de qualidade de vida, de dar para os nossos filhos, de fazer alguma coisa, estabelece alguns objetivos que vão custar muito da gente. E isso faz com que você fique cansado, porque você colocou objetivos muito altos. Você colocou a linha de chegada lá atrás. E aí isso vai te desgastar, você vai se esgotar. E o que gera isso? Gera frustração, uma grande ansiedade e frustração, porque a linha de chegada parece que toda vez que você está chegando, alguém desloca ela um pouquinho para frente. Você está chegando nela, alguém deslocou ela um pouquinho para frente. E alguns vão atrás do pulo do gato. Sabe qual é o negócio do pulo do gato? O negócio da China? Quantas pessoas já não vi se ferrar porque querem dar um salto maior do que a perna? Não é não? Não existe almoço grátis, alguém está pagando. Não existe negócio da China que muda as coisas. Eu faço parte de um grupo no Telegram e que é para receber negócio de milhas, de avião, essas coisas. E geralmente tem uma pessoa que é um golpista, todo mundo sabe que ele é golpista. Todo mundo já aposta, o golpe. Ele bota lá assim, ó, me dê R$500, te devolvo em 5 minutos R$1.000. Me dê 1.000, em 5 minutos 5.000. Me dê 2.000, em 10 minutos devolvo 10.000. E aí ele fala, não, porque eu faço day trade, comércio em ações, isso, aquilo, outro. Está na cara que é golpe. Mas tem gente que cai. Por quê? Porque está atrás do negócio mirabolante.
E aí isso te gera uma ansiedade porque você quer chegar, que você quer estar lá. E te gera uma grande frustração, porque você nunca chega, a linha de chegada está sempre lá. Então a gente tem essas pessoas que o objetivo de vida tem a ver com riqueza, tem a ver com estabilidade financeira. Já os mais jovens, o sentido da vida dos mais jovens é sucesso. Eles não estão se importando tanto com o dinheiro, eles querem ter sucesso. O que quer dizer isso? Eles querem ser admirados, famosos, reconhecidos. Quer fazer vídeo para rede social e ter bastante like. Eles querem essa admiração, eles querem que as pessoas os elogiem, que dê bons comentários. Só que isso gera uma insatisfação muito grande, porque você também não consegue chegar lá. Você não consegue chegar. E aí, tem um paradoxo nessa parada. Porque ao mesmo tempo que a gente quer a admiração das pessoas, a gente passa tempo em rede social desejando a vida do outro. Quem nunca, como eu, olhou aquela postagem da pessoa lá em Ubatuba, sei lá, onde nas praias lá com água cristalina, falando, aquelas postagens maravilhosas, fala, eu lá, vontade de uma praia. Quem nunca? Fala pra mim. Desgraça do meu Instagram vem sempre com de comida, miséria. Eu já abro um pouco, mas quando eu abro, vem lugar para visitar, Campinas e região. Gente, que raiva. Veio uma padaria aqui em Vinhedo para mim. Eu mandei para um monte de gente. Falei, eu vou naquele trem. Ontem eu fui lá. Pão artesão, padeiro artesão. Gente, que negócio divino, maravilhoso. Demais da conta. Caro, papu. Mas eu fui. Que eu também sou pecador. Aleluia. Porque a gente quer ter as experiências, a gente deseja o negócio. Só que a gente fica frustrado, porque a gente acaba desejando a vida do outro. Se a nossa viagem não foi igual a gente viu lá no Instagram, a gente fica puto da vida, porque tem que ser igual. Você vê a pessoa andando nas areias da praia, daquele jeito, você fala, não, quando eu for, qual é o ângulo? Eu tenho que fazer daquele, eu quero naquele lugar, não pode ser em outro, eu quero naquele lugar. Porque a gente acaba desejando a vida do outro, isso gera muita ansiedade. E a Scarlett Johansson, aquela atriz de Viúva Negra, ela traz um negócio muito interessante para a gente. Eu quero que vocês assistam um vídeo rapidinho. Está desmutado aqui? Então vamos lá. I have enough anxiety. You know what my tip is? Don't read the comments. Por que a atriz Scarlett Johansson não tem conta em redes sociais? Ela se junta ao seleto grupo de celebridades como Cillian Murphy, Keanu Reeves, Angelina Jolie e Robert Pattinson, que também não tem conta em redes sociais. E a resposta que ela deu para justificar essa ausência é algo que vale a sua atenção. I have enough anxiety. You know what my tip is? Don't read the comments. That would give me so much anxiety. I can't. I had Instagram once for 3 days, and when I started realizing that I'd spent 20 minutes looking at somebody's Instagram page who was like, worked for a friend of mine who had I'm like, now I know you have a pit bull and 2 daughters and you live in like Burbank. I was like, what if I just wasted 17 minutes of time? I now feel like I should move to California, get this specific dog, and change my life in all these ways. I felt so bad, like I was missing out on this random person's life. I can't do this. Por 3 dias eu me vi olhando o perfil de alguém que morava lá na Califórnia, em Burbank, tinha 2 filhas, um cachorro, e eu comecei a desejar aquela vida. Eu falei, meu Deus, eu perdi 17 minutos da minha vida. Eu falei, não posso com isso. Eu não posso. E a gente ainda acha que a gente passa tempo em rede social simplesmente para passar tempo. Só que não é isso. A rede social tem um problema muito grande, que ele desperta algo que não é muito saudável na sua vida. É um negocinho chamado inveja ou cobiça. Não é muito bom. Mas eu não quero pegar esse ponto. Eu quero que você veja comigo pessoas que têm esse autoconhecimento, que conhecem a si mesmo, que sabem que isso vai gerar uma certa frustração. Essas pessoas começam a tentar sair dessa vida e não ficar refém dessas situações. Okay? E aí Paulo vai falar para a gente como é que ele saiu dessa situação. Porque Paulo não tinha rede social. O Instagram, na época de Paulo, era muito arcaico, aí não funcionava direito, então ele não tinha. Como é que ele se livrava desse negócio? Que é o que ele está querendo ensinar para os coríntios e ensinar para nós. Tá? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala assim, ó, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus.
O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas, esse é o versículo mais importante de hoje, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Vamos esclarecer algumas coisas aqui desse texto primeiro. Ser julgado era uma figura estranha para os coríntios, porque eles não faziam tribunais. Eles não tinham tribunais naquela cultura, tá? Mas, quando ele coloca ser julgado, ele quer dizer alvo de um veredito. Eu não me importo em ser julgado, né? Não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Ele não se importa com isso, por quê? Porque ele se definia simplesmente como um servidor de Cristo e não buscava o veredito de ninguém. Ele não buscava uma palavra de aprovação de ninguém. Ele não precisava disso. Paulo não considerava a opinião daqueles caras sobre ele. Mas também Paulo não considerava a própria opinião sobre ele. Olha a sacada de Paulo. Eu não estou nem aí para o que você pensa de mim. E para falar a verdade, eu não estou nem aí nem porque eu penso de mim. Porque na Bíblia está dizendo, o profeta diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Se você confiar no que o seu coração diz sobre você mesmo, você pode estar caindo numa grande armadilha, certo? Pautado no que o profeta disse, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então Paulo sai dessa armadilha, ele fala, você não vai dizer quem eu sou, mas eu também não vou dizer quem eu sou. Não importa, porque eu posso estar olhando de maneira errada. E ele fala, nem minha consciência me torna inocente. Sabe por quê? Porque terroristas podem causar um embaraço, fazer um ataque e ter a consciência tranquila de que fizeram o que deveria ser feito. Por exemplo, maridos ou esposas abusivas podem fazer o mal para o seu marido e para a sua esposa e ficar com a consciência tranquila, achando que eu fiz o que tinha que fazer. Amigos fazendo bullying, por exemplo, amigos maldosos, podem ter a consciência limpa. Então, o fato de você ter a consciência limpa não te livra de nada. O fato de você ter a consciência limpa não faz com que você seja inocente. Consegue perceber? Então, quando você for tratar o bichinho de estimação que você tem em casa, que você chama de marido ou de esposa, presta bem atenção, criatura. O fato de você fazer alguma coisa contra ele ou contra ela e falar assim, fiz e eu estava certo, não significa que você está certo. Deu para entender? Não significa que você está certo. Quando você fala, não, eu briguei mesmo, falei aquele monte de besteira, e eu estou com consciência tranquila, porque o que eu falei precisava ser falado. Não está certo. A sua consciência limpa não te inocenta, não faz com que você esteja certo. Então Paulo sabia dessa armadilha. Ele fala, eu não confio no que vocês falam de mim, eu não confio no que eu penso sobre mim, nem na minha consciência, eu confio. Paulo sabia que o seu valor próprio, o seu amor próprio e a sua identidade não estavam ligados ao que pensavam dele ou que ele pensava dele. Não estava ligado a nada disso. Muitas esposas precisam da aprovação do marido. Muitos maridos precisam da aprovação da esposa. E isso é um veneno. Aprovação para você fazer uma besteira é uma coisa, tá? A aprovação para você sentir que você tem valor é outra. Você não vai me comprar um negócio sem conversar com ele ou com ela antes. Negócio que é caro, não vai fazer isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre se sentir alguém, se sentir com valor, se sentir pertencente, sentir que você tem valor. Então, Paulo, essas coisas de Paulo, valor, o amor próprio, a identidade, não estão ligados ao veredito e à apreciação que as pessoas têm dele. Só que o nosso valor próprio, a nossa identidade, está ligado a quê? Quem é que hoje, que tem a chave, que se te fizer uma crítica, desmonta você? Quem hoje que tem o poder para falar algo para você que vai te desanimar, roubar a sua alegria?
essa pessoa tem a chave da sua vida, tem a chave da sua identidade, tem a chave do seu amor próprio. Pensa aí, quem hoje que consegue te destruir, você está bem, todo mundo te elogiou, mas se ela não te elogiar, se ela não, acabou a tua vida, acabou o dia. A vontade de ir para o quarto, debaixo do edredom e chorar, ficar quietinho lá, ninguém fala mais comigo. Quem é essa pessoa na sua vida? Sabe por que a gente tem uma pessoa dessa? Sabe qual é? O meu fraco é a minha esposa, óbvio, né? É o meu fraco. Se eu sair daqui e todo mundo me der um abraço, eu falo, pastor, a mensagem de hoje foi maravilhosa, foi bênção, Deus te usou. Eu entro no carro e ela fala assim, meu Deus, hein? Acabou, filho. Acabou. Acabou. Entendeu? Se eu estou bem, eu falo, então, você que está ruim espiritualmente. Mas se eu estou mal, eu falo, puta, que merda que eu fiz hoje, olha só isso aqui. Você já fica bolado. Alguém tem essa chave. Ninguém tinha essa chave na vida de Paulo. Por que ninguém tinha essa chave na vida de Paulo? Porque o amor, o valor, a identidade não estavam ligados a ninguém. Hoje, eu e você podemos, presta bem nessa palavra, não devemos, mas nós podemos alcançar o estágio onde não somos controlados pela opinião alheia. Você não é obrigado a isso, mas por causa de Jesus, você pode. Por causa de Cristo, a gente pode. Como que funciona isso? A nossa cultura, a nossa sociedade, nossos amigos, eles falam assim, decida quem você quer ser e seja. Não importa o que os outros falam de você. Decida quem você quer ser e seja. O importante é ser como você se enxerga. E a gente já falou dessa armadilha. Isso é uma armadilha, é um veneno. É o veneno da autoestima elevada. Porque eles acham que se você tiver autoestima elevada, seguro de si, seus problemas estão resolvidos. Só que não está. Porque esse é um remédio perigoso. As pessoas, quando a gente está mal, o que as pessoas fazem? Nossa, não, Vanessa, que isso? Você é extraordinária. Olha o tanto que você batalhou na vida, o tanto que você conquistou. Você tem uma família, tem uma filha maravilhosa, um marido lindo, aleluia, glória a Deus. Por que você está desse jeito? A gente quer levantar a autoestima. Porque a gente acha que se a gente levantar a autoestima, ela vai olhar para si e falar assim, é verdade, né? Por que eu estou assim? Não tem motivo. Isso faz a gente tentar ignorar a causa da nossa dor. A nossa dor não é pelo fato da gente ter conquistado alguma coisa ou não. Nossa dor tem um fundamento. E, na verdade, o que a gente gostaria é que a pessoa se condoesse com a gente naquele momento, nos abraçasse, falasse assim, vai dar tudo certo. E chorasse junto com a gente. Mas, normalmente, nós tentamos elevar a autoestima. E isso é um veneno. Nós dizemos para as pessoas estabelecer os próprios critérios de acordo com o que eles acham que é importante para a vida e siga. Isso é a receita do fracasso. Por quê? Muitas pessoas, por não conseguirem ser aquilo que idealizaram a ser, estabelecem padrões mais baixos e falam, não, eu decidi ser assim. Porque no fundo, você não teve capacidade para se dedicar para chegar onde você queria. E aí você estabelece alguns critérios e você ficou naquele lugar. Isso é um grande veneno. Elevar a autoestima, vivendo por nossos próprios padrões, é um problema, porque Paulo sabia que isso era uma armadilha. Quando você estabelece os seus próprios critérios para viver, vamos começar. Quando você estabelece os critérios dos seus pais, o que seus pais gostariam que você fosse, e você começa a ter aquilo para a sua vida, chega uma hora que você fica desesperadamente frustrado, porque você não consegue atingir aquele patamar. Alguém aqui já conseguiu atingir o padrão expectativo dos pais? Não dá. Não tem como. Aí você fica frustrado. Mas se a gente não estabelece os padrões dos nossos pais para o que a gente vai ser quando a gente crescer, a gente estabelece os padrões dos outros. As pessoas chegam para a gente e falam assim, não, mas você tem potencial para ser mais. Mas você tem potencial para ser isso, você tem potencial para ser aquilo. A gente acaba engolindo essa ideia, entrando numa vida que Deus não nos chamou para viver, e a gente se frustra. Por quê? Porque aquilo era o sonho de outra pessoa, não era o nosso. Aquilo era o objetivo de outra pessoa, que ela olhou para a gente e achou que a gente ia chegar, mas não era o nosso. A gente se frustra também. Ou quando a gente estabelece os critérios da sociedade para nós. O critério do outro é muito... Esposas fazem muito isso com os maridos, querem moldar seus maridos.
Não, porque você tem que fazer um curso aqui, porque você tem que melhorar aqui, porque você tem que isso aqui. E começa a tentar esculpir o marido. E isso o marido fica frustradaço, porque ele fala, cara, eu não sou essa pessoa, eu não vou conseguir, não dá certo. Agora, quando a gente estabelece os critérios da sociedade, o fracasso também te faz se sentir péssimo. Porque todo mundo da minha volta é isso, porque todo mundo da minha volta tem um carro X, todo mundo da minha volta mora em tal bairro da cidade, eu também tenho. E aí você se frustra porque você não conseguiu. Sabe quando a gente consegue? Quando a gente estabelece nossos próprios padrões. Quando a gente estabelece nossos próprios padrões, o que acontece? Dois movimentos acontecem. Primeiro, você vai se frustrar, porque você não tem condição de viver seus próprios padrões. Todo mundo concorda comigo sobre isso ou não? Se você tem dúvida, lembra das promessas que você fez em janeiro. Comecinho do ano. Qual delas ainda está de pé? Porque esse ano eu vou emagrecer. Primeiro churrasco do ano, deitei o pelo. A gente não tem capacidade de viver nos próprios critérios que a gente estabelece. Nossas promessas caem, a gente se frustra. Aí, a gente só consegue ser feliz nessa área se a gente estabelece critérios bem frouxos, que não tem exigência nenhuma na nossa vida. Aí a gente consegue viver. Aí você vive igual o profeta Zeca Pagodinho disse, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí a gente consegue. Porque seus padrões são muito baixos, qualquer um consegue atingir. Aí você até consegue viver sobre isso. Paulo, para poder sair dessa, ele sai da rota comum, ele entra para encontrar a sua identidade, ele sai da rota comum. O que ele faz? Quando a gente vai olhar o que ele escreve para o discípulo dele, ensinando o discípulo a viver, ele fala assim, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o que está escrito lá? Dos quais eu sou o pior. Você já viu uma pessoa com uma autoestima se definir assim? Como a pior pessoa do mundo? Agora me explica, como é que uma pessoa que é seguro de si, tem seu interior seguro, ele consegue dizer que ele é a pior pessoa do mundo? Consegue perceber? Ele não tem problema de dizer que ele é a pior pessoa do mundo, porque isso não afeta o seu interior. Isso não afeta quem ele é. Paulo provavelmente foi um dos grandes homens, um dos 5 top líderes da história da humanidade. Paulo, se você fizer uma lista com os 5 top, Paulo está nele. O cara foi muito influente. Ele tem consciência das suas falhas com equilíbrio e confiança. Ele se define assim, mas ele não conecta as suas falhas com a sua identidade. Presta atenção que essa é a sacada. Conquistas e falhas não estão ligados a quem ele é. Fracasso é um momento, não é uma pessoa. Fracasso é um momento, não é uma pessoa. Então, o fato de Paulo falhar não afeta quem ele é, não diminui quem ele é. O fato dele não passar, dele não ser aprovado, dele não conseguir o marido dos sonhos, não conseguir a esposa dos sonhos, for demitido, para Paulo isso não afetava quem ele era, a sua identidade, o seu interior, mas para nós afeta. Quando a gente é demitido, não sei se você já passou por essa poderosa experiência, eu já, quando você é demitido, você se sente a pior pessoa do mundo. É um horror, porque você fala, cara, fui demitida. Que horror! Parece que você diminui. Mas Paulo não aliava isso à pessoa dele. Se Paulo fosse demitido, ele ia falar assim, ok, a empresa não precisa mais dos meus serviços, eu vou melhorar naquilo que eu falhei, vou para outro lugar e vou ser melhor do que eu era, e pronto, acabou. Ele ia para casa tranquilo para procurar outro emprego. Ele não ia chorar, falar assim, nossa, eu não sou nada na vida, não sou ninguém. Nossa, caminhei tanto, ralei tanto, para agora a empresa me demitir. Ele não se sentia mal com isso, está entendendo a diferença? Se Paulo tentasse a Unicamp e tentasse a Unip, não conseguisse a Unicamp, ele ia para a Unip fazer a faculdade. Vou fazer, é o que dá, é o que tem para hoje, é o que eu consegui fazer, vou fazer isso, não diminui nada, eu vou estudar, vou fazer uma pós na Unicamp. Mas não diminuía quem ele era. Por quê? Ele não é o que ele fez ou faz. Ele não era o que ele fez ou fazia. Ele era uma pessoa, ele era um indivíduo, ele sabia quem ele era.
O problema é que nós julgamos a nós mesmos, nós nos colocamos no tribunal, nós estamos dando veredito para nós mesmos. Você é um fracasso, você não prestou para isso, você não conseguiu, porque ela conseguiu, porque ele conseguiu, e você não conseguiu, você foi demitido, fulano está lá na empresa ainda, e você começa a fazer você começa a se julgar, e você começa a se colocar para baixo, ou então você começa a deixar as pessoas te julgarem e te colocarem para baixo. E quando a gente entra nesse processo de julgamento, nós estabelecemos esses padrões, depois nós nos julgamos e o nosso ego nunca fica satisfeito, o nosso interior nunca fica satisfeito. O ego de Paulo, o interior de Paulo, não estava inflado, ele estava saciado. O ego de Paulo não chamava atenção para si, ele era pleno, porque Paulo tinha um negócio chamado humildade do Evangelho. O que é a humildade do Evangelho? A humildade do Evangelho é o seguinte: a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim. É pensar menos em mim. Quando eu começo a entender isso, como é que eu me comporto frente às críticas? As pessoas que são normalmente arrasadas por críticas valorizam demais o que os outros pensam a ponto de deixar ter controle sobre ela. Lembra da chave? Quando a gente fica arrasado demais quando a gente recebe uma crítica, é porque aquela pessoa, a gente deu a chave da nossa vida, deu o controle remoto da nossa vida para aquela pessoa. E ela nos detona. Aí quando você não sabe lidar com crítica, ou você é afundado pela crítica, ou você vai para o outro extremo, que fala assim: eu não dou ouvido para crítica nenhuma. E se eu não dou ouvido para as críticas, eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu não cresço. Se eu não cresço, eu vou ficar estagnado. Eu não me desenvolvo. Então, a receita não é você dar todo ouvido para a crítica, ou você fechar os ouvidos para as críticas. Isso é um veneno. A receita de Paulo é não pensar em mim mesmo como se eu fosse mais do que eu sou. É não pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que eu sou. É pensar em mim como eu realmente sou. E como Paulo entendia que ele realmente era no seu interior. Vamos caminhar para o fim. Lá na segunda carta aos Coríntios, depois que ele escreveu aquela primeira, ele escreveu uma segunda. No capítulo 5 ele fala: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos deles. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Qual que é a sacada de Paulo? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando Paulo olhava para o seu interior, ele se entendia como uma nova pessoa, um novo tipo de gente, que não dependia da aprovação dos outros. Por quê? Porque a identidade dele estava pautada em Jesus. Paulo entendia que não importava o que você pensasse dele, ou o que ele pensasse dele, o que importava é o que Deus pensava dele. Isso é que era mais importante. O que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você. E isso ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. E essa mudança é uma mudança que começa no nosso interior. Quando a gente tem a nossa identidade pautada em Cristo, é uma mudança que começa de dentro para fora. Eu não sou forçado a nada. Eu não sou obrigado a mudar de comportamento. Não, é uma mudança de dentro para fora. Porque em Cristo você pode ser uma nova pessoa. E essa palavra é a mais importante. Você pode. Você não deve, não tem nenhuma obrigação sobre a sua vida. Mas hoje você tem a possibilidade de não viver mais segundo a crítica das pessoas. Você tem uma possibilidade de não viver mais segundo a aprovação das pessoas. Você tem uma possibilidade de viver livre, sabendo quem você é de fato. E essa possibilidade pode acontecer na sua vida se você quiser e desejar. Não é uma obrigação,
É uma possibilidade, porque Jesus nos possibilitou isso. Em segundo lugar, em Cristo, o seu passado pode não ter mais poder sobre você. Pode. Muitos de nós vivemos sob a demanda do passado. Então parece que o passado tem uma profecia a respeito de nós. Porque minha mãe foi assim, então não tem jeito, eu vou ter que ser assim. Não, porque eu fiz tal coisa no passado e agora não tem como reverter. Tudo tem como reverter, porque Paulo falou, em Cristo a gente é uma nova pessoa e o passado já era. Deus não olha para você pelo seu histórico, pela sua ficha corrida, pela sua capivara. Deus olha para você agora e fala, vamos? Quer viver uma vida nova? Quer ser diferente? Quer mais não se importar com o que os outros pensam de você? E se importar mais no que eu penso de você? Você quer ter uma vida nova? Então vem comigo, me dá a mão, vamos caminhar. É essa a proposta de Deus para a nossa vida. No versículo 18, ele fala, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Como que Deus nos transforma de inimigos em amigos? Que história é essa de inimigos em amigos? Presta bem atenção, lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus fez uma proposta para eles, falou assim, vocês comam de toda a árvore do jardim, menos dessa árvore aqui. Se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão provar que vocês não querem mais viver comigo. Mas quando vocês não viverem mais comigo, vocês vão morrer. Tudo bem? Enquanto vocês não comerem a nossa vida de intimidade, vocês serão meus amigos. O ser humano, ouvindo a astúcia da serpente, decide romper com Deus, porque ele queria a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para si. Então ele come do fruto, e ali há uma ruptura nessa relação. A partir de ali, todo o ser humano se tornou inimigo de Deus. Todos os seres humanos. E todos os seres humanos que nasceram descendentes de Adão e Eva, eram inimigos de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Mas quando Deus manda Jesus, Jesus vem, morre naquela cruz, e a morte dele é oferecida em favor de todos os inimigos de Deus. Todos aqueles que receberam a morte de Jesus como sendo sua própria, têm sua dívida quitada e não precisam ser mais inimigos de Deus. Jesus ressuscita e abre a possibilidade de uma nova vida. Então, quando eu me rendo a Jesus e falo, eu não dou mais conta de cuidar da minha própria vida, eu não dou conta de cuidar dessa área, eu não dou conta, eu já tentei de tudo. Eu não dou conta, eu queria que você sentasse no banquinho das decisões e tomasse as decisões por mim a partir de hoje. Quando eu faço isso, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem morar dentro de mim e ele provoca essas transformações naturalmente dentro de mim, à medida que eu fortaleço essa relação com ele. Então, Jesus pagou a dívida de que eu era inimigo, agora eu sou amigo de Deus. Através de Jesus, eu posso ser amigo de Deus e posso ter uma vida nova com ele. Essa é a possibilidade, esse é o chamado, você pode. Porque se você recebe Jesus, no Apocalipse ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, sentarei e cearei com ele. Ele não força nada, mas ele te convida a uma nova vida, uma nova jornada. Ele te convida, por causa do Evangelho, a viver uma nova vida. Isso é uma possibilidade que está nas suas mãos, que é colocada diante de você hoje. Se você olhar para a sua vida, para o seu ego, e falar, cara, isso está tudo errado. Eu queria ser mais parecido com Paulo e menos parecido comigo mesmo. Hoje é o convite que Jesus faz para que você possa se tornar mais seguro. E o primeiro movimento é você recebê-lo, é você dizer, eu não dou conta. Eu não dou conta. Se essa palavra atingiu o seu coração, e você quer dizer para Deus hoje que você não dá conta, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Não, você não precisa se levantar diante de mim, mas num gesto de proatividade, de fé. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Se nessa área você entender que você precisa mudar, que algumas coisas precisam acontecer, que você quer entregar o controle, o volante na mão de Jesus, para que ele comece a dirigir a tua vida e comece a transformar você numa nova criatura, para que você não precise mais ser vulnerável a críticas e à fala das pessoas. Se você gostaria de receber uma oração por isso, eu quero que vocês coloquem de pé, que nós vamos orar agora sobre a sua vida. Nós não precisamos mais viver sobre o julgo das pessoas, a crítica das pessoas, a condenação das pessoas. Nós queremos ter um ego centrado em Cristo, porque nós somos filhos amados de Deus e que Ele tem tudo para nós. Põe a mão no teu coração.
e vamos orar. Paizinho querido, nessa hora, o Senhor chama e fala, comunica para alguns de nós que precisa mudanças serem feitas. Mas essas mudanças não são do nosso poder, essas mudanças são suas. E se nós conseguimos levantar diante de Ti nessa hora é porque Teu Espírito Santo nos incomodou. Então eu quero pedir a Deus que continue fazendo essa mudança de dentro para fora. Abençoe cada um dos meus irmãos, que possamos começar nesse processo de mudança e que o Senhor trabalhe nessa área da nossa vida. Que a gente possa ter nosso eu transformado, seguro em Ti, porque nós somos filhos amados. Nós não precisamos fazer nada para que o Senhor nos ame. Nós precisamos simplesmente acreditar que o Senhor nos ama. Então abençoe, meus irmãos, abençoe-os em nome de Jesus. Que eles Te recebam e que o Senhor assente no trono do nosso coração. Toma o volante e começa a conduzir as nossas vidas. Apaga, Pai, o passado. Apaga o passado e nos traz para junto de Ti. Nos traz de volta para casa. Cura nossas feridas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Só que é importante a gente pensar que esse texto ele não termina, porque ele fala sobre a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa? No versículo 18 ele fala: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de amigos em inimigos, de inimigos em amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Eu tenho certeza que você lembrou de pessoas durante essa mensagem que precisavam estar aqui, precisavam ouvir isso. Eu tenho certeza que pessoas que passaram pela sua vida tiveram essas características e são arrasadas por críticas. Eu quero dizer uma coisa para você, é sua responsabilidade levar isso para essas pessoas. Porque talvez elas não consigam ouvir isso através de outras pessoas. Você talvez seja a única pessoa que tenha acesso a elas para levar essa libertação, essa palavra de que ela não precisa mais ser escrava do ego, que ela pode ter um interior transformado e seguro, porque Deus quer dar boa vida para ela, porque Deus tem um caminho para ela voltar para Ele. E isso depende de mim e de você. As pessoas do meu relacionamento são minhas responsabilidades. As pessoas do seu relacionamento são suas responsabilidades. Porque se a gente recebeu de graça, a gente deve dar de graça. Não é assim que a gente faz quando vai num bom restaurante? Quando a gente tem uma experiência legal, a gente quer que nossos amigos também experimentem? É isso que Paulo está dizendo. Essa é a sua tarefa. Levar a mensagem de hoje, levar aquilo que você recebeu a outras pessoas. E meu desejo é que o Espírito Santo capacite você, te dê coragem de falar da sua experiência. Ah, mas eu não sei o que falar. Fale do que aconteceu com você. Fale do que você viveu. Fale do que você ouviu. Deixa Deus falar através de você, deixa Deus te usar, porque Ele quer usar a sua vida. E através de você, Ele vai transformar o destino eterno de outras pessoas. Muitos de nós chegamos aqui na comunidade porque alguém nos trouxe. Porque alguém um dia ousou abrir a boca e nos falar, nos apontar o caminho. Que assim seja com você, que você seja um parceiro de Deus nessa mudança do destino eterno de outras pessoas. Que Deus te capacite e te empodere. Amém? Vamos encerrar então o encontro de hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Chama a Raíssa aqui para depois da bênção cantar essa música de novo, que eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente conversou. Essa música é chamada Diz, porque que você creia sempre no que Jesus diz sobre você e não no que as pessoas dizem sobre você. Que você sempre, quando estiver mal, você lute contra essas vozes e que você se lembre que você é um filho, uma filha amada de Deus em quem Ele tem todo o prazer. Estenda as suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, numa forma simbólica, traga suas mãos ao teu coração para internalizar tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as infinitas consolações e fortalecimento do Espírito
Santo seja sobre você e sobre a sua família, não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Cristo. Amém. Antes de sair, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana e lembre-se sempre que sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhado nós vamos bem mais longe. Deus te abençoe.